Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Então, no Vlogmas de hoje eu trago-vos um filme icónico, um filme de Natal, aquele clássico que passa todo o santo ano na nossa televisão. Se por acaso só comecei a assistir este filme e a ficar viciada muito tempo depois de ele já ter sido lançado para a televisão, não é? E claro que eu estou a falar, obviamente vocês já perceberam pelo título e também pelo thumbnail, que eu venho-vos trazer o Sozinho em Casa. Então, enquanto todo mundo via Sozinho em Casa, eu não ligava nenhuma. E a quantidade de vezes já tinha dado na televisão, eu não ligava nenhuma até, pronto, relativamente pouco tempo, não é? Eu só vi o primeiro e o segundo, o terceiro já não é Macaulay Culkin. E então acabei por não ver os outros filmes. Não sei se são bons, não é? Não faço a mínima ideia. Vamos aqui então falar do Sozinho em Casa, o famoso Home Alone, e algumas curiosidades sobre este filme. É um filme natalício, é um clássico de Natal e por isso mesmo está aqui nos vlogs. Antes de passar já para o vídeo, não se esqueçam de deixar o like e subscrever ao canal. Não se esqueçam também de passar pelo meu Instagram, eu publico lá também muitas coisinhas relacionadas com séries e não só, por isso não se esqueçam de dar lá um olhinho. E agora sim, sem mais demoras, vamos passar para as curiosidades sobre Sozinho em Casa. Temos aqui uma participação especial no vídeo que é a Mia. A Mia não era suposto aparecer no vídeo. Não se admirem se mais para a frente ela deixar de aparecer aqui, porque ela vai sair e vai à vidinha dela. É simplesmente, ela não fica muito tempo no mesmo sítio. A primeira curiosidade é que o papel de Kevin foi interpretado pelo Macaulay Culkin. Vou dizer muitas vezes este nome, por isso eu espero bem estar a dizer bem o nome dele, se não tiver péssima desculpa. O papel do Kevin foi pensado exatamente para o Macaulay Culkin, depois do produtor Chris Columbus ter visto o Macaulay num filme, Uncle Buck, e ele gostou da prestação dele e então decidiu criar o Kevin para o Macaulay. Enquanto ele estava a criar a personagem do Kevin, ele só pensava no ator. E então o Kevin foi criado para o Macaulay Culkin. No entanto, ainda foram feitas audições a mais de 100 crianças, mas já tinham na ideia que seria o papel para o Macaulay Culkin. Escusado será dizer que o Home Alone, ou Sozinho em Casa, foi a rampa de lançamento para o Macaulay Culkin. Ele estava a receber assim um cachê bastante generoso. E depois com o Sozinho em Casa 2 aquilo aumentou ainda mais, porque o Sozinho em Casa foi um sucesso e tornou-se um sucesso de bilheteira e por isso mesmo ele foi a rampa de lançamento para o ator. A minha gata está a ouvir os meus pais a chegar a casa. Por isso é que ela começa a ouvir as orelhinhas dela. Sozinho em Casa foi um êxito tão grande que o filme seguinte do Chris Columbus, que foi o diretor do Sozinho em Casa, foi nada mais nada menos que o Harry Potter. Por isso, este sucesso rendeu bastante para mais um dos maiores sucessos de bilheteira que nós temos no mundo dos filmes, não é? Que é o Harry Potter. Tanto a Pedra Filosofal como a Câmara Secreta. Próxima curiosidade. O Sozinho em Casa acabou por gerar um franchise. Não era suposto, mas com o sucesso do filme eles acabaram por adicionar alguns elementos aqui, em vez de ser só o filme. Eles criaram videojogos, jogos de tabuleiro, livros, mais sequelas do filme original, e o filme também acabou por ter um grande impacto na cultura, já que foi mencionado em outras séries, por exemplo, os Simpsons, em que já mencionaram várias vezes momentos de Sozinho em Casa. Algumas publicidades também se basearam em alguns momentos que aconteceram em Sozinho em Casa, por isso Sozinho em Casa acabou por ter um grande impacto na cultura, não só por ser um filme muito bem sucedido, como foi, mas ele continua a influenciar muito do que acontece hoje em dia, seja em séries, seja em publicidade e muito mais. Então, outra curiosidade é que a tarântula que estava na cara do Marv era uma tarântula verdadeira, era real. O que é que aconteceu? O ator, o Daniel Stern, ele acabou por concordar que a tarântula fosse verdadeira e estivesse na cara dele, nossa, mas o grito não foi dado no momento, não foi dado ao vivo. Ele fez só a expressão facial e depois, mais tarde, o grito dele foi editado e foi lá colocado no processo de edição. Por isso, ele não gritou para não assustar a aranha e então corresse o risco dela a picar. Outra curiosidade aqui em que participa também o Daniel Stern, que é o Marv. Os vidros que ele pisa quando está a entrar para a casa do Kevin não são vidros verdadeiros, obviamente, não é? São doces partidos, e ele usava pés de borracha
Porque, mesmo sendo doces partidos, aquilo aleija, não é? Então eles usaram pés de borracha para que ele não se aleijasse. Todas as cenas foram gravadas em Chicago. Mesmo a cena do aeroporto foi gravada no aeroporto O'Hare, que também se situa em Chicago, por isso foi tudo gravado em Chicago. Home Alone tem um recorde Guinness, é verdade. No fim de semana de abertura, o Home Alone, neste caso, ou Sozinho em Casa, gerou 17 milhões de dólares. 17 milhões. No primeiro fim de semana, no fim de semana de abertura, o Sozinho em Casa gerou 17 milhões de dólares. E manteve-se no número 1, é que nem é no top 3, é no número 1 durante 12 semanas e permaneceu no top 10 até junho do ano seguinte, para verem bem o sucesso que este filme foi. Tornou-se no filme de maior bilheteira de 1990 e ganhou um recorde mundial como a comédia mais lucrativa. Não sei se sabem ou não, mas muitas das cenas das peripécias que aconteceram com o Kevin, neste caso o Kevin, a fazer ao Marv e ao Harry, foram inspiradas em cartoons. Mas, escusado será dizer, não é que se acontecesse na vida real, muitas das coisas que o Kevin fez aos dois assaltantes, os dois assaltantes, se sobrevivessem, não é? Porque havia a possibilidade de não sobreviverem, mas se sobrevivessem, eles tinham que ter assistência médica, porque muitas das coisas ali, seja ao fogo na cabeça, acho que foi do Harry, levarem tipo, acho que foi o Marv que levou com alguma coisa na cabeça, já não lembro, aquilo foi tantas coisas que o Kevin lhes fez, necessitariam de assistência médica o mais depressa possível. Não aconteceu, não é? Isto é tudo muito cartoon, muito comédia, mas se acontecesse na vida real, se eles sobrevivessem, precisavam de assistência médica urgente. A personagem, o Old Man Marley, não era suposto entrar no filme. Na primeira versão do guião não havia esta personagem, no entanto, o produtor acharam que, para além do facto de Kevin já estar afastado da sua família nesta altura, neste caso na altura do Natal, não é? Faltava ali um elemento mais sentimental, que trouxesse algo mais emotivo, não é? Estamos a falar de um filme de Natal, tem que haver sempre assim uma dose extra de sentimentalismo e por isso mesmo resolveram trazer esta personagem para aqui, que nos trouxe assim, lá está, alcançou ali o nosso lado mais sentimental e trouxe muito mais emoção para a história, por isso ele fez todo o sentido estar ali. Pois é, esta curiosidade aqui eu senti-me um bocado enganada. Claro que eu nunca fui pesquisar sobre isto, não é? Só agora para fazer vídeo é que eu fui pesquisar, mas senti-me um bocado enganada. Mas, se calhar muita gente já sabe disto, é que não sabia. O filme que está a passar na televisão que o Kevin até usa para assustar o Homem da Pizza e depois mais tarde os assaltantes, Angels with Filthy Souls, não existe. Foi um filme, não foi filme. Aquelas cenas foram feitas e criadas especificamente para aparecerem no Sozinho em Casa. O argumento do filme Sozinho em Casa foi escrito em 10 dias. Coisa pouca, não é? Um filme enorme, 10 dias, está feito. Quem estava a escrever o guião, que é o John Hughes, questionou-se, tipo, e se um dos meus filhos tivesse sido esquecido acidentalmente em casa? Quando fez uma viagem para a Europa, em 1989, e ele foi com a família para a Europa, ele pensou, e se eu me tivesse esquecido dos meus filhos em casa? E foi aí que começou a ideia de Sozinho em Casa. 10 dias, John Hughes tinha aquilo escrito. Porque, de acordo com o filho de Hughes, numa entrevista à Chicago Magazine, ele disse que o primeiro rascunho do filme estava pronto em menos de 10 dias. Em menos de 10 dias, o primeiro rascunho de Sozinho em Casa estava feito. Sozinho em Casa foi um sucesso na Polónia. Todos os natais transmitiam o filme. Tornou-se uma tradição natalícia passar o Sozinho em Casa todos os natais na Polónia desde o início dos anos 90. Eu acho que também podemos dizer que foi um sucesso em Portugal, não é? Desde que eu me lembro, não é? Desde que me lembro de existir, que eu me lembro do Sozinho em Casa. Não sei desde quando é que existe, em Portugal pelo menos, mas eu vou pesquisar e vou colocar aqui. É um sucesso e faz parte da tradição em Portugal também, no Natal. A Casa da Árvore, a famosa Casa da Árvore, vemos o Kevin a passar, a fugir e a ir para a Casa da Árvore. A Casa da Árvore foi construída especificamente para o Sozinho em Casa e depois acabou por ser destruída, assim que as gravações terminaram. Então vocês estão a ver esta fotografia, que é para mim uma das fotografias mais icónicas de Sozinho em Casa. Pois é, isto não era suposto ter acontecido assim. Era suposto o Kevin ter colocado a loção, colocado as mãos na cara, tirar e só depois gritar, mas ele colocou as mãos na cara e gritou e acho que acabou por ficar muito mais cómico.
Dado que o produtor acabou por deixar ficar mesmo assim e ir assim para a versão final do filme, por isso acabou por ficar muito mais engraçado, foi espontâneo, o produtor adorou e então temos esta cena tão icónica que não era suposto ter acontecido assim. Então eu vi esta curiosidade e achei muito interessante, que é uma coisa assim muito, muito pequenina, nós podemos nem notar, mas que foi interessante, que é o Old Marlin, ele tem uma ferida na mão, nós podemos ver que até tem uma espécie de ligadura para tapar, neste caso ele tem ali uma ferida. Quando ele se reúne finalmente com a família no final, vemos que já não tem nada, não tem ferida, então isto poderia ser um simbolismo que as feridas acabam por sarar, podem demorar um bocadinho, mas as feridas, tanto físicas como emocionais, acabam por sarar. Então, quando a família finalmente percebe que o Kevin não está lá com eles, não é? Coloca-se a questão, também não contaram os filhos, não estava a bater certo. Estava a bater certo. O que é que aconteceu? O bilhete do Kevin foi parar ao caixote do lixo, por isso eles não tinham ali os bilhetes. Quando eles contaram as pessoas para a viagem para saber se estava toda a gente, eles dividiram aquilo em 2 carrinhas. Uma iria ter 8, outra iria ter 9, porque eles eram 17 ao todo. Como o Kevin estava desaparecido, chegaram 8 numa carrinha e 8 noutra carrinha. Por isso, quem estava numa carrinha achou que estavam 9 na outra e quem estava noutra carrinha achava que estavam 9 na outra, enquanto estavam 8 em cada uma e ninguém se entendia, não é? Porque pensavam, não, na outra carrinha está lá 9 e os outros pensavam, na outra carrinha está lá 9, por isso nem estranharam e simplesmente seguiram o caminho. E o Kevin em casa, não é? Shut up! I gotta take a head count. 1, 2, 11, 3, 92, 4, 5. 12. Buzz, don't be a moron. 6, 7, 8, 9, 10, 11. A cena em que está o Harry e o Marv a conduzir a carrinha e eles vão quase contra o Kevin, essa cena foi gravada ao contrário. Isto é, o Marv e o Harry estavam a fazer marcha atrás e depois em edição, neste caso imagina, estavam com o Kevin ali já encostado e depois vão fazendo marcha atrás. Para fazerem, depois em edição, faziam um reverso e parecia que eles estavam a ir contra o Kevin. Dá para ver pelo filme ao pé da carrinha que está a ir em direção à carrinha em vez de ir na direção contrária, como se estivesse a afastar-se. Nas partidas que o Kevin está a pregar aos assaltantes, não é? Nós vemos uma carrinha de cão, mas nós não vemos cão em lado nenhum, não é? Mas ele existe porque num dos telefonemas, isto são pormenores que passam completamente ao lado, mas num dos telefonemas em que a mãe do Kevin está a falar, ela menciona o cão, não o vai deixar em casa sozinho, não é? Não deixou o cão, mas deixou o filho. Mas não ia deixar o cão sozinho, ia deixá-lo num outro lugar. E então o cão existe. Ele não aparece, mas ele é mencionado na história. O filme quase foi cancelado. Houve um problema com orçamentos e gravadas no Sozinho em Casa foram gravadas numa escola secundária, num ginásio. E então foi tudo inspirado em cartoons. Os assaltantes e também às vezes o Kevin, não é?